Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Teles, trabalho aqui no Gran Cursos Online com a disciplina de raciocínio lógico e matemática. E eu vim trazer para vocês a correção da prova do TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, agora de 2017. Vim trazer aqui para vocês questões de raciocínio lógico. Lembrando que no edital tinha raciocínio lógico analítico e raciocínio lógico tradicional. Eu estou trazendo a parte de tradicional para vocês, que foi o que eu gravei o curso aqui para vocês pelo Gran Cursos Online. E eu vou mostrar aqui para vocês como que a banca pensa, como que ela pegou. Ela teve coisas comuns que ela sempre cobra, teve um detalhezinho que a gente vai mostrar aqui. Vou corrigir aqui com vocês essa prova do TRF na prova de analista. Quem quiser também já está gravado também a parte de técnico administrativo. Nós já gravamos a correção da prova e o CESP segue o mesmo padrão. O CESP tem uma linha de pensamento, que eu sempre digo que o CESP sabe como a maioria pensa. A maioria pensa o seguinte: não, eu vou estudar para um concurso, eu tenho que dominar todo edital. Não, você não tem que dominar todo edital. Você tem que dominar o que eles gostam. Você tem que saber onde você está pisando. Esse é o segredo para passar em concurso. O problema é que as pessoas querem dominar edital inteiro. Vocês podem ver que muita coisa que às vezes caiu para você, você não estudou. E muita coisa que você viu muita coisa que estava no edital, não caiu. O que você estudou, às vezes não estava na prova. E o que estava na prova, você não estudou. Porque eles fazem essa jogada. A jogada de jogar muita coisa no edital, porque eles sabem que as pessoas não sabem filtrar o que é ou o que não é importante para a sua prova. Ok? Vamos lá, vamos começar. Então, olha só. Raciocínio lógico, agora nós vamos corrigir na prova do CESP, tá bom? Correção da prova TRF, que a gente vai ver aqui. Olha só, prova de analista judiciário. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 votos contra, um dos 11 representantes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar a ideia e a decisão será totalmente modificada. Ok? Aí ele fala: a quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 11 e 5 contra na decisão sobre um assunto polêmico pelos parará é inferior a 500. Primeira coisa, ó, quando você vai formar 6 votos de 11 e 5 votos de 11, isso aqui ou vai ser arranjo ou vai ser combinação, tá ok? Porque é um conjunto menor de um conjunto maior. Conjunto menor de um conjunto maior, ok? Então, toda vez que for um conjunto menor de um conjunto maior, isso aqui ou é arranjo, certo? Ou é combinação. Ok? Então, olha só, quando ele fala aqui, ó, um conjunto menor de um conjunto maior, o que você tem que pensar? Esse conjunto menor aqui, esse menor, você se pergunta, faz ou não faz diferença? Essa é a sua pergunta. Faz diferença? A escolha, estou falando da escolha. Então, por exemplo, ó, se eu for escolher 6 votos, o voto da Ana, a Ana, do João, parará. Eu primeiro escolhi o voto da Ana e o voto do João. Depois, numa outra contagem, eu escolhi o voto do João e o voto da Ana. Mudou alguma coisa ou a contagem é a mesma? A contagem é a mesma, concordam? Se a contagem é a mesma, isso aqui é um caso de combinação. Ok? Combinação. Então, como é que nós vamos fazer combinação? Combinação. Aí, o que ele fala? Ó, são quantas pessoas? 11, 6 é 6. É a forma dele combinar isso aqui. Ele está te perguntando de quantas formas eu posso combinar das 11 pessoas, 6 votos a favor. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Esse 11 aqui, ó, quanto falta para dar um 11? 5. Então, isso aqui é a combinação de 11, 5 a 5. O 11 cai 5 vezes, então vai ficar quanto? 11, 10, 9, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 11 cai essa quantidade de vezes aqui, ó, essa quantidade. Ok? E embaixo seriam esses todos aqui bagunçando entre si. 5
fatorial. Então, o que que deu? 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a simplificar. Ó. Primeira coisa, o 9 pode ir embora com 3. 9 com 3 dá 3. 8 com 2, 4. Esse 4 vai embora com 4. Concorda? E 10 com 5, 2. O que sobrou então? 11 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Concorda? Recapitulando, eu simplifiquei o 8 com 2, deu 4. O resultado fica onde está o maior. 4 cortou com 4. 9 dividido por 3 dá 3. 10 dividido por 5, 2. Então, o que sobrou? 11 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Quanto é 11 vezes 2? 22. 3 vezes 7? 21. Então, vamos multiplicar. 22 vezes 21. Vai me dar quanto? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2, 6, 4. 462. E ele está dizendo que é inferior a 500. Então, nós já sabemos que está correto. Que é quanto? Quanto é esse inferior? Quanto é que nós achamos? 462. Perfeito. Questão correta. Ok? Questão correta. TRF da primeira região 2017. Ok? Agora vamos ver essa questão aqui, ó. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos, é a mesma frase. Aí ele fala, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Ele quer novamente a negação, tá ok? Ele quer a negação de quê? Desta frase, concordam? Desta frase. Então, olha, pode ser expressa por basta um de nós não mudar de ideia, olha só, ou o que eu falo para vocês em todas as minhas aulas? A gente deve fazer, nós devemos fazer a negação. Então, o que ele falou para a gente? Ó, basta um de nós mudar de ideia, certo? E a decisão será totalmente modificada. Então, olha só, qual é a negação do E? Nós sabemos que a negação do E é ou, concordam? Antes de você ler o que ele fez, faça você sem ler, porque senão você é induzido a achar um gabarito, tá bom? Então, negação do E tem que ser o quê? Ou. Troco o E pelo ou. O que eu faço com as duas frases? Eu vou negar as duas, certinho? Como é que você nega? Aqui está dizendo que basta um de nós mudar de ideia. O que você vai falar? Não basta um de nós mudar de ideia. Certo? Aqui está dizendo que a decisão será totalmente modificada. O que você vai falar? A decisão não será totalmente modificada. Ok? A decisão não será totalmente modificada. Ok? Então, vocês viram aí, ó, mais uma questão que caiu na prova do TRF 2017. Tá bom? Na prova de analista, ele te pediu a negação. Lembrando que a negação, como é que a gente nega? Por isso que aqui, ó, vamos julgar primeiro. Ele disse que não. Onde é que você colocou o não? Aqui. Ele colocou o não depois. Então, você já julgaria que ela está errada. Lembrando que isso aqui é a negação daquela frase, de uma frase ligada pelo conectivo e. Como é que você nega uma frase com e? Você troca o e pelo ou. E o que você faz com as duas frases? Você sempre nega as duas frases. Sempre você vai trocar o e pelo ou e vai negar as duas. Ok? Relembrando, como é que você negaria uma frase com ou? Para negar uma frase com ou, você troca pelo e nega sempre as duas frases. Ok? Sempre você nega as duas frases. Ok? Então, ó, vocês viram que a negação era a negação do e tem que ser ou.
e nega as duas. Negação do ou tem que ser e nega as duas. Ok? Então, isso aqui, ó, ele quis que você soubesse essa negação. Aí para você ver, ó, como é que o CESP fez? Na prova da manhã de analista, eles cobraram negação do conectivo e. E na prova da tarde? Na prova da tarde, eles cobraram a negação do se então. E lá, você só tinha que saber que a negação do se então não podia ter outro se. Pronto. As duas questões que eles cobraram tinham o mesmo erro. A negação do se não pode ter nunca outro se. Era só isso que eles queriam que você soubesse fazer. Ok? Então, vocês viram aí, negação, CESP, como eu sempre bato na tecla, CESP adora negação, ele adora. Ok? Então, aí tem gente que fica batendo na tecla em todo o edital. Vocês conhecem algumas pessoas que ficaram batendo... Pode vir para mim? Vocês conhecem algumas pessoas que bateram no edital que, entre aspas, eu fechei o edital, mas na hora da prova não se deu bem? Já conhece algumas pessoas assim? Por quê? A prova não é isso, não é fechar edital. Muita coisa que está no edital não cai na prova. E muita coisa que está na prova não está no edital. Então, vocês têm que saber que o CESP, ele sabe o que ele está fazendo. Ele é como se ele estivesse induzindo vocês a estudarem uma coisa, quando na verdade ele sabe que ele vai te cobrar outra. Isso é um princípio, isso é uma estratégia de guerra. Ele usa uma estratégia para te derrubar. Porque ele sabe que as pessoas seguem à risca edital. Ele segue o que ele falar ali, a pessoa, não, mas eu vou estudar porque vai que cai. Só que não é esse vai que cai, você acaba dançando. Porque esse que você está pensando, tem gente muito mais estratégica dizendo, não, opa, isso aqui é só peguinha do examinador. A probabilidade disso cair é pequena, então eu não vou deixar ele me cobrar. É o que eu sempre digo, nós temos que ter uma visão estratégica da banca e não uma visão restrita da banca. A banca sabe como as pessoas estudam, lembre-se, ela sabe como a multidão está pensando. E se ela sabe como a multidão pensa, ela sabe pegar essas pessoas? Claro que sabe. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora a questão 3. Ó, questão 3. Novamente ele me deu essa mesma frase, tá? Ele falou, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. A proposição é equivalente. Isso aqui eles cobraram tanto na prova de analista quanto na prova de técnico. Aí vamos relembrar um pouquinho sobre equivalência. Toda frase condicional, nós temos 3 frases equivalentes, 3 possíveis equivalências, tá? A primeira frase seria as duas terem se. Se tiver o se, você voltar negando. Se não B, então não A. Ok? É você voltar negando na condicional. O segundo caso de equivalência é você colocar um ou, ok? O que você vai ter que fazer com a primeira frase? Negar e vai ter que manter a segunda. Aí você vai dizer, professor, por que isso aqui? Isso aqui eu explico sempre nos meus cursos, ou de onde está vindo esses detalhes aqui, tá bom? Aqui a ideia é só mostrar para vocês que dá certo. Detalhamento a gente tem nas aulas, tem nos aulões ao vivo, tá bom? Que eu sempre faço aqui também. Agora, olha só. E uma condicional? O que vai ser? Uma condicional vai ser o seguinte. Se... aliás, tem um terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Falar a mesma coisa. Tá? Então, são 3 casos de equivalência. Ele pode voltar negando se as duas frases tiverem o se. Ele pode colocar um ou, e se ele colocar o ou, ele vai ter que negar a primeira e vai ter que manter a segunda. E se não for nenhum desses 2 casos, é porque ele vai querer que você fale a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. A proposição, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Aí ele fala, de ponto de vista lógica sentencial, o que ele está tentando te fazer? Ele está tentando te dar termos técnicos para que você se perca nesse conceito. Aí ele fala, a proposição, desde que um membro mude de ideia, vê se você consegue encaixar alguma ideia, alguma coisa aqui. Desde que um membro mude de ideia, parará, a decisão será totalmente modificada. E aí? Desde que um membro mude de ideia,
a decisão será totalmente modificada. O que você pode escrever aqui? Será que você pode escrever, ó, desde que um membro mude de ideia, então, aqui você consegue encaixar um então? Opa, perfeito. Então quer dizer que esse desde está com ideia de se. É isso aí. Se você conseguir encaixar um então, o desde é porque a primeira palavra está com ideia de se. Então o que ele falou? Seguinte, se um membro mudar de ideia, então a decisão. Aqui eu não preciso escrever. Por que eu não preciso escrever o então? Porque eu já coloquei o se, então aqui está com ideia de então. Então a decisão será totalmente modificada. Ok? Se um membro mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Ok? Aqui é uma condicional, concordam? Ou seja, esta frase está com ideia de se. Ok? Agora, será que a frase lá em cima está com ideia de si também? Ó? Basta mudar de ideia, basta um de nós mudar de ideia, a decisão será totalmente modificada. Será que eu consigo aqui encaixar o então? Lembra, gente, que raciocínio lógico é a ideia. Raciocínio lógico é a ideia. Por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade de aprender raciocínio lógico. Porque olha só, antes da gente continuar, algumas pessoas querem aprender raciocínio lógico como se aprende regra gramatical. Regra gramatical, a crase, se tiver o a mais o a, então tem crase no a. Raciocínio lógico não é isso. Raciocínio lógico não tem regra. Raciocínio tem ideia. Como é que você vai engessar uma ideia? É você sair, pensar fora da caixinha. Isso é raciocínio lógico. É você pensar fora da caixa. O problema é que as pessoas querem pegar uma ideia e querem engessar ela. Querem dizer, é isso e ponto final. Não é. É uma ideia. Então, por isso que eu falo, tenta abstrair, tenta pensar além, pensar macro. Isso é raciocínio lógico. Como eu sempre falo, a diferença entre o raciocínio lógico e o português é que o português está preocupado com detalhe, com ponto, com não sei o quê. O raciocínio lógico está preocupado com uma ideia. A ideia que aquilo te passa. É como se você pensasse, por exemplo, numa redação. Numa redação, cada parágrafo é o português. Por quê? Cada parágrafo você tem que estar preocupado com o ponto, com a vírgula, com a forma culta que você está escrevendo, a norma culta. Agora, o que é o raciocínio lógico? É você juntar todos os parágrafos e ver a ideia que isso te passa. A ideia é o raciocínio lógico. Então, é isso que as pessoas, às vezes, nem têm dificuldade de entender. Elas querem engessar o raciocínio. Raciocínio lógico não se engessa. Raciocínio lógico é uma ideia. E essa ideia você tem que aprender, que às vezes você vai tentar encaixar. Opa, deu certo? Deu. Então é isso que ele quer. É assim que a gente está fazendo. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Basta um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Será que aqui tem o então? Tem. Então, esse, olha só que malandragem. Esse e, eu poderia substituir por uma vírgula? Poderia. E a vírgula pode ser um então? Pode. Então tá certo. Raciocínio lógico é a ideia. Então, ó, basta um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. O que ele falou? Se um de nós mudar de ideia, certo? Então a decisão será totalmente modificada. Ok? Vocês viram aí que é justamente a questão, justamente o que ele coloca. Ele quer... Qual é o caso aqui? É o caso de falar a mesma coisa. Engraçado que na prova, tanto da prova de analista, quanto na prova de técnico, ele cobrou essa mesma jogada. Ele queria que você soubesse a ideia. Ele queria que você falasse a mesma coisa. Ele cobrou exatamente a mesma ideia, tanto de manhã quanto à tarde, na prova de técnico e na prova de analista, no conteúdo de equivalência. Então aqui, ó, falou a mesma coisa? Falou, é a mesma ideia. Se é a mesma ideia, falou a mesma coisa, isso está correto. Pronto. Questão correto. Questão certinha. Perfeito. Porque ele falou a mesma coisa. Falou
a mesma coisa. Ok? Perfeito. É uma frase. E o que é isso aqui, gente? É a ideia, é literalmente a ideia de equivalente. Ó, equivalente, o que quer dizer o prefixo aqui? Equi quer dizer igual. Ok? Então ele está dizendo igual. Ele está dizendo valores iguais na tabela verdade. Mas eu preciso construir tabela verdade? De jeito nenhum. Só vou perder meu tempo. Tá bom? Aí ele fala, a tabela verdade da referida proposição, ou seja, dessa daqui, a mesma ideia cobrou na turma da tarde, tá? Ele cobrou a mesma ideia. A tabela verdade da referida proposição, construída a partir de valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem mais de 8 linhas? Não, não tem mais de 8 linhas, tá? Aqui, errado. Ok? Porque isso aqui, ó, isso aqui não é uma condicional, eu não posso escrever, ó, se um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Não é uma condicional? Aqui está a primeira parte, primeira proposição, aqui está a segunda proposição. Primeira, segunda. Então, como é que eu faço? Sempre vai ser 2, o número de linhas. Número de linhas, como é que nós vamos corrigir isso aí? Corrigir não, como é que nós vamos fazer? É o número de letras ou o número de proposições. Ok? Então, é 2 por que 2? Porque é verdadeiro ou falso. Elevado ao número de proposições. Quantas proposições eu tenho? 2. 2 ao quadrado é 4. E ele diz para mim que tem mais de 8. Não, não tem mais de 8, está errado. Pronto. Tem quanto? 4. Tem 4 linhas. Ok? Ok, era só isso aí, ó. Ok? Vocês viram que eles cobraram a mesma coisa, a mesma jogada, tanto na prova da manhã quanto na prova da tarde. A mesma coisa. Certinho? Então, vocês viram aí mais uma correção. 2 ao quadrado me dá 4. Ok? Então, vocês viram aí mais um caso de que nós vimos no curso, essa parte de número de linhas, qual o total de número de linhas que nós temos que saber. Ok? Então, essa questão aqui, ela está errada, porque não são mais de linhas, são, na verdade, 4 linhas. Não tem nada de mais, são 4 ponto final. E agora, para a gente terminar, questão número 5, ele falou, se A for o conjunto de presentes que votaram a favor e B foi o conjunto de presentes que votaram contra. Então, ó, quantos votaram a favor? 6. Quantos votaram contra? 5. Porque ele falou para mim aqui, ó, 6 votos a favor e 5 votos contra. Então, 6 a favor, 5 contra. Então, o conjunto diferença, ó, ele já disse que ele quer diferença. Ele representou dessa forma, mas ele quer essa diferença, A menos B. Isso aqui é como se fosse A menos B. O que quer dizer A menos B? É tirar o B de quem está dentro do A. Ok? Ele quer que eu tire o B de dentro do A. Tem exatamente um elemento. Ó, eles foram malandros aqui, porque o que eles queriam que a pessoa fizesse? 6 menos 5, 1. Olha só. Aí a pessoa disse, certo. Não, mas não era isso. O que ele está dizendo? Aqui são pessoas que votaram a favor. Aqui votou quem? Contra. Ok? O que ele está falando? Dessas pessoas, quantos votaram, quanto tem nos dois ao mesmo tempo? Ninguém. Concordam? Por quê? Ou a pessoa votou a favor ou ela votou contra. Não tem como a pessoa votar contra e a favor ao mesmo tempo. Ou ela está aqui ou ela está aqui. Ela não pode estar nos dois ao mesmo tempo, nos dois lugares ao mesmo tempo. Por isso essa questão aí, ela não tem como. Como é que eu vou tirar uma pessoa daqui que ela está aqui? Ninguém está junto. Aqui é como se você falasse para você o seguinte, ó. Quem votou a favor foi a Ana, o João, a Maria, não sei quem, não sei quem. Quem votou contra, pode ser a Ana? Não,
porque a Ana já votou a favor. Então vai ter que ser a Beatriz, vai ter a Juliana, botar não, J não, porque já tem ali, botar o Carlos, o Pedro e assim vai. Ó, como é que eu vou tirar a Beatriz daqui se a Beatriz não está aqui? Não tem como. Não tem como. Ou seja, quando eu faço A menos B, é exatamente 6. Por quê? É exatamente todo mundo aqui. É todo mundo. Então não tem um elemento, tem 6 elementos. Tá ok? Não tem um, tem 6. Então isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse, ó, é a mesma coisa que eu dissesse o seguinte para você, ó. Essa ideia aqui é a ideia seguinte, a gente já sabe então que a questão está errada, tá? Porque ele diz que tem um elemento, não tem um, tá errada, ok? É como se eu dissesse o seguinte, ó, o conjunto A é mais ou menos essa ideia aqui, ó, 2, 4, 6. O conjunto B é 1, 3, 5. Como é que eu vou fazer A menos B? A menos B, eu estou mandando tirar o B do A. Ué, mas um é par, o outro é ímpar. Como é que eu vou tirar isso daqui? É a mesma coisa, a mesma ideia ali. Agora, qual a diferença se aqui tivesse um 2, ó? Aí, nesse caso, ó, o 2 está aqui e está aqui, então ele sai fora. Aí, quem sobrou? Sobrou só o 4 e 6, então quer dizer que vem o 4 e o 6 aqui. Ok? Tem 4 e 6. Então, essa é a jogada que eles queriam que você soubesse, porque qual a diferença de A menos B para B menos A? Ó, B menos A, agora eu estou tirando um A do B. Então, a resposta está no B. Quem é que vai estar no B? 3 e 5. Tá? E o A menos B? A resposta vai estar sempre no A, sempre no primeiro, tá bom? A resposta sempre está no primeiro. Então, estou tirando o B do A, tirei o B, ficou 4 e 6. Aqui eu tirei o A, de dentro do B, ficou 3 e 5. A menos B, B menos A. Então aqui, ao invés de ele colocar números pares e números ímpares, que nunca ia bater, o que ele falou? Ele colocou pessoas a favor, pessoas contra. Ou seja, ou a pessoa votou a favor ou ela votou contra. Não tem interseção entre eles. Foi isso que ele falou para vocês. Ok? Que não tem interseção entre eles. Ok? Então aí, ó, vocês viram que o CESP ele tem um padrão de cobrar raciocínio lógico. Então, você tem que ter uma visão ampla, você tem que ter uma visão macro, você tem que ter uma visão que eles querem que você tenha. Não adianta você ficar aprendendo, não, professor, mas eu vou aprender questões assim, questões assado, parará. Está perdendo seu tempo. Porque o examinador não cobra nesse nível. Ele tem uma noção do que ele quer, ele tem uma noção do que derruba uma massa. E é essa noção da massa que você tem que ter. É aí que você constrói seu diferencial. É quando você tem uma visão que a maioria não tem. É aí você está mostrando para o examinador, eu penso diferente. Eu não deixo você me pegar. Por quê? Porque eu não penso como a multidão. E esse não pensar como a multidão é bom para você. Se você quer, como diz Bill Gates, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Pense diferente como a grande maioria. O problema é que a grande maioria diz, não, todo mundo aprende desse jeito, eu vou aprender desse jeito também. O examinador sabe. O examinador está de olho nessas pessoas que pensam como a massa. Você não pode fazer isso. Passar em concurso é justamente mostrar para o examinador que você tem um diferencial, que você tem um quezinho a mais que o seu concorrente não tem. Isso é você construir o seu diferencial. Isso é você mostrar para ele que você é especial no meio da multidão. É isso que ele quer. Ele quer laçar essas pessoas que pensam diferente. A multidão não passa em concurso. Vocês sabem disso. Multidão não passa. Quem passa é quem faz diferente. Ok? Então, vocês viram aqui as 5 questões, nós corrigimos as 5 questões que caíram na prova do TST de 2017, banca CESP. Padrão CESP, sempre comum, sempre CESP sendo CESP. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, refaçam, relembre isso, porque esses conteúdos vão voltar, sem dúvida alguma, numas próximas provas do CESP. Ok? Então, até uma próxima correção de prova. Eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.